Vou apresentar agora sobre o sistema esquelético, mais focado no membro superior. Aí, antes de começar, eu quis dar uma introdução do sistema esquelético. A gente sabe que o sistema esquelético ele é dividido de maneira funcional em dois, né? Um esqueleto axial e o esqueleto apendicular. O que compõe o esqueleto axial? Vai ser a cabeça, no caso da parte de osso, o crânio. No pescoço, a gente vai ter o osso hioide, os ossos da coluna cervical, as vértebras cervicais. No tronco, a gente vai ter as costelas, o externo, as vértebras torácicas, né, e lombares e o sacro. E na parte do esqueleto apendicular, a gente vai ter os membros superiores e os membros inferiores. Do que é composto o sistema esquelético? Ele é composto de cartilagens e de ossos. O que é a cartilagem, né? Ele é um tecido conjuntivo que é mais resiliente e semi-rígido. Então, tipo, ele vai permitir uma maior flexibilidade do tecido que ele é feito. A gente tem como exemplo as articulações, que são feitas de cartilagem. No caso aqui a gente tem um exemplo de uma articulação sinovial. A superfície do osso aqui, ó, ela é revestida por cartilagem. E aí ela é lisa e vai dar um atrito menor, né? Para poder ter a articulação. Ela é avascular, ou seja, ela não tem vasos sanguíneos. Então a nutrição dela e a oxigenação é feita por difusão. E aí eu coloquei aqui também sobre a composição, né? O corpo, quando a gente é bebê, ele é praticamente feito de cartilagem. E aí, da maneira que a gente vai ficando mais idoso, vai envelhecendo, ele vai substituindo essa cartilagem por osso. Pode, até para a gente saber a idade de crânio, nas cisuras do crânio, a gente pode perceber que vai ter mais osso do que cartilagem. Não vai ter articulação ali. Os ossos, ele vai a um tecido vivo, ele é mais rígido, né, para poder sustentar o corpo, e ele também é um tecido conjuntivo. E aí, quais são as funções do osso, né? Sustentação, proteção de estruturas vitais, no caso da caixa torácica, né, que protege os órgãos internos. Para movimento, ele serve como uma alavanca para poder estar realizando os movimentos. E armazenamento de sais, no caso do cálcio. E suprimento de novas células sanguíneas, que é a medula óssea que realiza. O osso, ele é revestido por um tecido conjuntivo fibroso. Ele é como se fosse uma cápsula ali em volta, e a gente tem o periósteo, que reveste o osso, e a gente tem o pericôndrio, que é o que reveste as articulações desse tecido conjuntivo. O periósteo e o pericôndrio, eles vão nutrir a face externa do osso ali, né? E você pode ter a deposição de mais cartilagem ou de mais osso por esse tecido conjuntivo. Então, tipo, numa consolidação de fratura, é essa camada mais em volta do osso que vai estar realizando essa consolidação. E aí ele vai estar formando também a interface para poder fixar os tendões, os ligamentos, que fazem composição também do sistema esquelético. A gente tem os tipos de ossos, né? A gente tem o osso compacto e os ossos esponjosos. Aqui eu tenho um exemplo. O osso compacto fica ao redor. Como é que a gente vê, né? A gente vai olhar o material sólido que fica ao redor e o número de tamanho e o tamanho do espaço que está no centro aqui, ó. Aí no caso aqui no centro a gente tem um osso esponjoso, em volta a gente tem um osso compacto. Aí no meio desse tem a cavidade medular e é isso dessa parte. Geralmente na parte da diáfise, que tem maior tração, né, precisa de maior força, ele é totalmente compacto, não tem a parte esponjosa. A classificação dos ossos. A gente vai ter os ossos longos, que eles vão ser os ossos mais tubulares. A gente tem um exemplo aqui, o húmero. A gente vai ter os ossos curtos, eles vão ser mais cuboides, né, em formato de cubo. A gente vai ter o tarso e o carpo como exemplos. No caso aí está o tarso. A gente tem os ossos planos, eles geralmente têm função protetora. No caso, os ossos do crânio. A gente tem os ossos irregulares,
que eles vão ter vários formatos, além de longo, curto e plano. Que aí, no caso, eu tenho uma verta aqui como exemplo. E a gente tem os ossos sesamoides, que eles vão se desenvolver dentro dos tendões ali, né? E aí ele vai servir para proteger o tendão. Eu até não sabia para que servia a patela, né? Aí ela serve para proteger realmente os tendões ali, para não ter muito atrito, não ter o desgaste excessivo. Aí aqui a gente tem um exemplo a patela do joelho. O desenvolvimento do osso. Ele tem a origem embrionária do mesênquima. O mesênquima é o tecido conjuntivo do embrião. E o desenvolvimento do osso ele acaba sendo demorado. Por exemplo, o úmero ele começa a ser desenvolvido com 8 semanas e ele vai só terminar de ser desenvolvido com 20 anos. É como que a gente tem dois tipos de desenvolvimento ósseo. A ossificação intramembranosa e a ossificação endocondral. A ossificação intramembranosa ela vai sair diretamente do mesênquima. Então, a gente tem o mesênquima embrionário, ele vai formar o modelo do osso como mesênquima e esse modelo vai ser substituído por osso, de verdade. E a gente tem a ossificação endocondral, que ela vai ser a partir de cartilagens derivada do mesênquima. Então, a gente vai formar um modelo de cartilagem e dessa cartilagem a gente vai substituir ela por osso. E é a partir dessa ossificação endocondral que o osso ele vai ter um crescimento, né? A gente vai ter o crescimento da criança até o adulto. O osso ele é dividido em diáfise, que é a parte primária aqui, né? A ossificação primária. Então a gente vai ossificar ele primeiro e a gente tem, no caso aqui a parte de cima, a epífise, duas epífises, né? As bordas. São centros de ossificação secundária. Então, o nosso osso ele cresce a partir da diáfise, que nessa região aqui, ó. E aí, no meio dessa região, vai ter a metáfise entre a diáfise e a epífise. Vai ser a parte mais alargada ali da diáfise. Se alguém tiver alguma dúvida, pode falar, porque essa parte é um pouco difícil. E aí, para poder... Por favor? Oi? Você pode explicar de novo, por favor? Desde o começo? Só essa parte do crescimento do osso. Da Então, diáfise, o osso ele é dividido em três partes. A diáfise, que vai ser o centro de ossificação primário, então a gente vai começar a ossificar ele primariamente, enquanto ele vai crescendo. E aí a gente tem a epífise, que é tipo, meio que as pontas do osso, que vai ser o centro de ossificação secundário. Eles vão começar a ossificar de maneira secundária. E no meio delas, entre uma e outra, a gente vai ter a metáfise, que é essa região aqui mais alargada. E aí, tipo, o crescimento do osso mesmo, para o osso poder ter esse crescimento, ele não pode ter a fusão entre a diáfise, que é a parte do centro do osso, e a epífise. Ele tem que ficar essa lâmina epifisial aqui, ó. Porque se ele fundir, ele só pode fundir quando atingir o tamanho adulto. Então, tipo, essa parte aqui, ela vai ser de cartilagem. Então, a gente vai produzindo cartilagem e vai ossificando, produzindo cartilagem e ossificando. Enquanto isso, o osso vai aumentando de tamanho. E aí, quando ele se fundir, ele vai formar a bainha, uma bainha ao redor aqui, vai ser chamada de sinostose. Também pode ser chamada de lâmina epifisial. A gente pode ver ela em radiografia, no osso cortado de lado, assim, a gente consegue ver essa linha. Então deu para entender mais ou menos, né, que tem a ossificação intramembranosa, que aí a gente vai ter a ossificação diretamente do mesênquima, então a gente tem o osso que forma a partir do mesênquima diretamente. A gente tem a ossificação endocondral, que a gente vai ter primeiro cartilagem e dessa cartilagem a gente substitui por osso. As articulações. O que é uma articulação? Né? Ela é a união de dois ou mais ossos ou partes rígidas do esqueleto. A gente pode ter vários tipos de articulação. A gente tem a fibrosa, que ela vai ser composta por tecido fibroso. A gente tem como exemplo aqui as suturas do crânio, e que tem uma mobilidade parcial ali. E a gente tem a sindesmose,
que também é um tipo, né, de articulação. A gente tem ela presente aqui na membrana interóssea, entre o rádio e a ulna. A gente tem uma movimentação aqui dessa articulação. A gente também tem um outro exemplo, que é a articulação dentoalveolar, que a gente tem uma articulação do dente. O dente ele tem um mínimo movimento, assim. E aí a gente tem as cartilaginhas, que a gente vai ter, vai ser formada por cartilagem hialina ou fibrocartilagem. A gente tem como exemplo uma primária aqui, né, que é a sindocondrose, no caso do desenvolvimento ósseo, a gente vai ter a presença de cartilagem aqui, para o crescimento ósseo, e a sínfise, que no caso vão ser a partir de ossos secundários, de ossificação secundária. A gente tem o exemplo dos discos intervertebrais, que eles vão ser mais fortes e eles são ligeiramente móveis, eles não têm tanta movimentação assim. Serve meio que amortecimento, né? E a gente tem a articulação sinovial. A articulação sinovial ela vai ter uma cápsula articular ao redor dela. Como eu tinha falado naquela hora, a gente vai ter a cartilagem na parte do osso aqui, né, para poder ter menos desgaste, menos atrito. E dentro dessa cavidade aqui, dessa cavidade sinovial, a gente vai ter o líquido sinovial. Ele serve realmente como um lubrificante. Calma aí, ô Thiago. Você perguntou se do fêmur é sinovial? Isso. Na parte de cima aqui? Não, o que eu falei é sobre da cartilagem, você está perguntando? Ah, não, a articulação é sinovial, né? É, Do fêmur. do fêmur é. Em cima, né? A acromial, né? Isso, que junto com essa tábua. Na verdade, essa daqui, da primária, ela é o crescimento, entendeu? A articulação, Ah, tipo, entendi, a entendi. cartilagem do crescimento. Como eu estava falando, né, da articulação sinovial, ela vai permitir o livre movimento entre os ossos, que ela vai unir ela. Geralmente, ela é articulação de locomoção, né? Ela é típica nos membros, no membro superior, membro inferior. E ela geralmente vai ter os ligamentos, né, reforçando ela para poder estar segurando os ossos em uma cápsula só. A gente tem os tipos de articulação sinovial. A gente tem uma polana, ela vai permitir um deslizamento entre as articulações. Um exemplo que está dado aqui é a articulação acromioclavicular, entre o acrômio da escápula e a clavícula. A gente tem uma articulação sinovial ali. A gente vai ter a gínglima, que ela vai possibilitar a flexão e extensão. A gente vai ter um exemplo, que é a articulação do cotovelo, né? Entre o húmero, o rádio e a ulna. A gente tem a articulação celular, que ela realmente tem uma forma de cela. Ela vai possibilitar flexão, extensão e ela pode movimentar ao redor de dois eixos perpendiculares. A gente vai ter um exemplo dela, que é a articulação carpo-metacarpal, lá na região do pé, com o osso trapézio do carpo, com o primeiro metacarpo, que no caso é o dedão. Polegar, né? Dedão. No pé, você tá falando? Isso. É o hálux. Aí a gente tem a elipsoide, que ela vai possibilitar flexão, extensão, abdução e adução. A gente tem um exemplo aqui nas metacarpas falângicas, né? Um exemplo de articulação elipsoide. A gente também tem as articulações esferoides. No caso, ela vai possibilitar flexão, extensão, abdução, adução e a rotação, né? Medial e lateral. É um além dela. A gente tem como exemplo a articulação do quadril. Aí, Thiago. Aí. Agora é do quadril. Demorou. E a gente vai ter a articulação trocóidea, que ela vai ser a rotação em torno de um eixo central. A gente tem como exemplo aqui
a Atlas rotacionando no processo digitiforme da axis, que vai possibilitar esse movimento de rotação da cabeça. Tem alguma dúvida, alguém? Escutei alguém falando. Aí a divisão, agora entrando no membro superior, a divisão do membro superior dos segmentos principais. A gente vai ter o ombro, que a gente vai estar pegando a região peitoral, a região escapular, a região deltoide, do músculo deltoide, e a parte lateral da região cervical. Vai pegar um pouco mais para cá. A gente tem outra divisão do braço, que ela vai do ombro ao cotovelo, é a parte mais longa do membro superior. A gente vai ter ela dividida em região braquial anterior e posterior, e ela vai estar em torno do úmero. A gente vai ter o antebraço, que ela vai do cotovelo até o punho, e a gente vai ter a região antebraquiais, anterior e posterior, dividido também. Ela vai recobrir o rádio e a unha. E a gente vai ter a parte da mão, que ela vai ser distal ao antebraço. Ela é composta por punho, que é a região aqui, punho, palma, dorso da mão e os dedos. A composição dos membros superiores. A gente vai ter a escápula. Não, a escápula não. A clavícula, a escápula, opa. O úmero. Na região do antebraço a gente vai ter o rádio. Essa é a una e o rádio. Tá certo. E os ossos da mão. E agora eu vou entrar mais profundamente nela. A clavícula. A gente tem aí uma clavícula esquerda. A gente sempre divide os ossos, eles têm um corpo e as extremidades, né? Então a gente tem a extremidade acromial, que ela vai ter articulação com o acrômio. O acrômio vocês já vão ver. E a extremidade external. E aí a parte de baixo aqui, numa face inferior, a gente vai ter a face articular acromial, a face articular external, igual a de cima. A gente vai ter na parte de baixo a linha trapezoidea, o tubérculo conoide, o sulco do músculo subclávio, o músculo subclávio passa por ele, e a impressão do ligamento costoclavicular. E aí agora a gente vai entrar na escápula. A escápula, ela é dividida em margem. Então a gente tem a margem superior da escápula, a margem medial da escápula, aí a gente tem uma escápula do lado direito. Uma margem lateral, a gente tem um ângulo inferior e o ângulo superior. Aí depois a gente vai ter essa protuberância aqui, que vai ser o acrômio, que vai fazer essa articulação acromial aqui com a clavícula. A gente tem o ângulo do acrômio, esse processo coracoide, o tubérculo supraglenoidal, parte de cima da glenoide, a incisura da escápula, o colo da escápula. O colo é sempre alguma coisa que recebe, então a gente está recebendo aqui a articulação glenoidal. A fossa subescapular, parte de baixo da escápula. E o tubérculo infraglenoidal. A gente tem o supraglenoidal e o infraglenoidal. E a cavidade glenoidal da escápula. A escápula numa vista posterior. A gente tem, como eu tinha falado, a margem, né? As margens divididas em margem. Então a gente tem a margem superior, a margem medial e a margem lateral. A gente vai ter o ângulo superior, o ângulo inferior, no caso o acrômio, na vista posterior, o ângulo do acrômio, o processo coracoide, a clavícula, a incisura da escápula, a fossa supraespinhal, a espinha da escápula, o colo da escápula, do acrômio ali, né? A fossa infraespinhal e a incisura que conecta as fossas supraespinhal e infraespinhal. E o tubérculo infraglenoidal e o sulco dos vasos circunflexos da escápula. Na parte do úmero, a gente vai ter a cabeça do úmero, os ossos, como eu tinha falado, ele é dividido em corpo, cabeça. A gente vai ter o colo anatômico, esse colo cirúrgico que fica mais na região embaixo aqui.
A gente tem o tubérculo maior e o tubérculo menor. Esses tubérculos geralmente são para ligamento que está inserido nele. Entre esses tubérculos a gente vai ter um sulco, que é o sulco intertubercular. A gente tem a crista do tubérculo maior, mais abaixo, né? A crista do tubérculo menor. A gente vai ter a tuberosidade para o músculo deltoide, é onde ele é inserido ali, a inserção dele. Mais embaixo a gente tem a crista supraepicondylar lateral, uma crista acima da cartilagem do epicôndilo, né? Na parte lateral. Crista supraepicondylar medial, o côndilo do úmero lateral e o côndilo do úmero medial. O côndilo geralmente é um abaulamento para baixo, assim, não é um abaulamento, não é uma profundidade ali, abaulamento para fora. Tem a fossa radial, a fossa coronoidea, a gente tem o epicôndilo lateral e o epicôndilo medial. E embaixo a gente tem o capítulo do úmero e a tróclea do úmero. O úmero numa vista posterior, dividido em cabeça do úmero, o tubérculo maior, você pode estar vendo também, o colo anatômico, o colo cirúrgico mais abaixo, a tuberosidade para o músculo deltoide, para ele poder estar sendo inserido ali, o sulco do nervo radial. Então a gente pode perceber que o nervo radial ele passa por atrás do úmero, a crista supraepicondylar medial, a crista supraepicondylar lateral, o epicôndilo medial, epicôndilo lateral, a fossa do olecrano. O olecrano, vocês vão ver uma parte do rádio que está mais para frente, é onde ele é inserido. A tróclea, que é a região da articulação. E a gente tem o sulco do nervo ulnar. É nesse sulco, que fica na parte de dentro do cotovelo, que a gente tem o epicôndilo medial do lado aqui, que bate e dá o choquinho, né, do cotovelo. Aí a articulação do ombro, que é chamada também de glenohumeral ou escapulohumeral. A gente vai ter, né, a clavícula, a escápula e o ombro. A gente vai ter o acrômio, tendo essa articulação aqui. A gente tem o ligamento trapezoide, que vai estar ligando a clavícula ao processo coracoide. A gente tem o ligamento conoide, que também vai estar ligando a clavícula ao processo coracoide. O ligamento transverso, superior da clavícula, incisura da escápula. Ele passa por cima aqui da incisura. Aí a gente tem o ligamento coracoacromial. O ligamento geralmente ele fala de onde ele vai até onde ele chega, assim. Então, a gente liga o processo coracoide ao acrômio. A gente tem o ligamento coracohumeral, vai estar ligando o processo coracoide ao úmero, na região do tubérculo maior. Né? E a gente tem o ligamento transverso do úmero, que vai estar ligando o úmero à parte da escápula aqui. A gente tem os ossos do cotovelo, da articulação do cotovelo. A gente tem o úmero, né, vindo de cima, o rádio e a ulna, essa faz a parte da articulação do cotovelo. A gente tem a parte medial do côndilo do úmero, a parte lateral do côndilo do úmero, a crista supraepicondylar lateral e a crista supraepicondylar medial. É que aqui não dá para ver direito, mas tipo, tem uma protuberância, uma crista mesmo assim. A gente tem a fossa radial, a fossa coronoide, o epicôndilo lateral, o epicôndilo medial, o capítulo do úmero, a tróclea do úmero. A gente tem aí o rádio vai ser dividido em cabeça também, vai ter a cabeça. O processo coronoide, na região da ulna, aqui. O colo do rádio, está recebendo a parte da cabeça. Incisura radial, que vai estar, a incisura na ulna, só que o rádio se conecta ali. A tuberosidade do rádio e a tuberosidade da ulna. A gente tem aí a fossa do olecrano, a gente tem o epicôndilo medial e lateral, e aí é o olecrano, que faz parte da ulna, né? O sulco do nervo ulnar, por onde passa o nervo ulnar, a cabeça do rádio, o colo do rádio, a tuberosidade do rádio, e do outro lado a ulna, né? Os ligamentos do cotovelo. A gente tem o úmero, o rádio e a ulna. A gente tem o epicôndilo lateral, o epicôndilo medial e a cápsula articular, que vai estar segurando o úmero. A gente tem o ligamento colateral radial, então ele fica no lado do rádio.
o ligamento colateral ulnar, um lado da ulna. A gente tem esse ligamento anular do rádio, ele é realmente uma forma de anel, né? Pode perceber que ele dá a volta no rádio. A gente tem a inserção do músculo braquial. Para quem não sabe, o músculo braquial ele fica debaixo do músculo bíceps. E a corda oblíqua. A gente tem o rádio e a ulna, direita, né? De supinação, vista anterior. A gente tem o rádio, a ulna, a membrana interóssea, que foi uma das articulações que eu tinha falado lá em cima, lá atrás. A cabeça do rádio, o colo do rádio, a tuberosidade do rádio. A gente tem a face anterior, a margem anterior, a margem interóssea. Sempre a face, tipo, é realmente reto. E a margem, ela já vai ter uma bordinha mais delimitada. A gente tem a margem anterior e a interóssea. O processo estiloide do rádio. O olécrano. A incisura troclear, que é onde eles conectam na tróclea, né, do úmero. O processo coronoide. A incisura radial. A gente vai ter a tuberosidade da ulna. A corda oblíqua. A gente tem a face anterior e a margem anterior e a margem interóssea, assim como na parte do rádio. Para diferenciar também rádio e ulna, quando você olha no esqueleto, sempre lembrar que eles falam, né, o dedão é a antena do rádio. Então, sempre que o lado que o dedão tiver, o rádio também está. E o processo estiloide da ulna. E os ossos carpais. Uma vista anterior da mão, da palma da mão, a gente tem o rádio, a ulna. A gente vai ter o processo estiloide do rádio e o processo estiloide da ulna. Aí a gente vai ter o escafoide, sempre da direita para a esquerda, né? O escafoide, semilunar, piramidal e pisiforme. Daí na parte mais distal a gente vai ter o trapézio, trapezoide, capitato, amato, ali o tubérculo e o ângulo do amato. A gente tem o tubérculo do escafoide, o tubérculo do trapézio e o ângulo do amato. E todos os ossos da mão, né? A gente vai ter, eu tinha falado aquela hora, a gente vai ter o escafoide, semilunar, piramidal e pisiforme. O tubérculo é o trapézio, o trapezoide, capitato e amato. E aí na parte dos ossos da mão, a gente vai ter a base dos ossos metacarpais, do metacarpo, o corpo dos ossos metacarpais, a cabeça dos ossos metacarpais. Aí depois a gente vai ter as falanges, né? A falange proximal, média e distal, também dividida em base, corpo e cabeça. E a gente vai ter esses ossos sesamoides também na região, no primeiro dedo e segundo dedo. Aí eu coloquei uma radiografia anteroposterior de punho e mão, que a gente consegue estar olhando todos os ossos. Então, geralmente, a gente, quando fazia parte da linha de ortopedia mesmo, direto aparecia radiografia de mão lá e, tipo, você tinha que ver fratura nesses ossos aqui, saber qual que era, qual que é o processo estiloide, de onde que era certinho. A gente pode ver que é o escafoide, é até meio difícil de ver, né? Semilunar. O piramidal pisiforme, ele fica meio para cima. A gente tem o capitato, o amato, para cá, o trapézio e o trapezoide. E aí a gente vai ter os ossos da mão, né? Os ossos metacarpais, a falange proximal, a falange distal, a falange proximal, a falange média e distal. Uma revisão de tudo. Os ossos, né? A gente tem aqui formando a cintura escapular, a gente vai ter a escápula, a clavícula e o úmero, formando a articulação do ombro, a articulação acromioclavicular. A gente tem o úmero na região do braço. Aí depois a gente vai ter a articulação do cotovelo, o rádio e a ulna, formando o antebraço, a articulação rádio-carpal. A gente tem o carpo, que é a região dos ossículos, né, os ossículos pequenininhos, o metacarpo e as falanges, formando a mão. Aí eu trouxe um caso clínico também. Jovem do sexo masculino, com 19 anos de idade, praticante federado de handball, com membro superior direito dominante, que durante a prática desportiva sofreu queda sobre o membro superior esquerdo, com o cotovelo em hiperextensão. A chegada à urgência apresentava dor
incapacidade funcional, edema e tensão acentuadas a nível da face anterior do cotovelo. A temperatura da mão mantinha, mas os pulsos radial e ulnar estavam ausentes. Não tinha sinais de cianose e sensibilidade e motricidade dos dedos estavam mantidas. O paciente queixava-se de parestesia nos 3 primeiros dedos. Certeza que é o Franz que pôs os negocinhos aí. Aqui a gente tem a radiografia. A gente pode perceber uma luxação, né? Para quem não sabe o que é luxação, é quando desloca o osso sai, a articulação sai do lugar. Aí o exame radiográfico revelou luxação posterior do cotovelo, sem sinais evidentes de fratura associada. Então foi realizada a redução, que é voltar o osso no lugar, fechada da luxação, com alívio das parestesias e diminuição da dor. Então as parestesias dele e a dor diminuiu, né? E aí eles avaliaram com o Doppler, que é um ultrassom, e mostrou o fluxo de revascularização das artérias radial ulnar. Mostrou que tinha fluxo. Mas aí, tipo, eles estavam com suspeita, face a suspeita da lesão vascular. Eles realizaram a angiografia, que encontrou oclusão do terço distal da artéria humeral, junto ao cotovelo, numa extensão longitudinal de 5 centímetros. E aí ele estava com recanalização distal, pré-bifurcação através das colaterais. Então, estava passando sangue pelas colaterais. Não cheguei a dar da artéria, mas é que o caso que eu já falava. É que você falou de angiografia, explica pra eles o que que é angiografia. A angiografia é quando você aplica contraste e faz a... É ressonância? É tomografia, não é? É tomografia, né? Acho que é tomografia. Com contraste. E aí você consegue enxergar os vasos sanguíneos. E aí o paciente foi submetido à exploração cirúrgica do cotovelo, aí verificaram a laceração da artéria humeral, teve rotura do bíceps braquial e da cápsula articular anterior do cotovelo, bem como edema e contusão acentuados dos tecidos mole locais, com integridade estrutural do nervo mediano. Aí eles procederam à reconstrução da cápsula articular e rafia topo a topo do bíceps braquial. Acho que é ligamento, não sei direito o que é isso, não sou ortopedista também. Os topos proximais e distal da artéria humeral foram isolados e a sua reconstrução fez através de enxerto de interposição húmero-humeral, com a veia grande safena invertida da coxa esquerda com 6 centímetros de comprimento. Então, tipo, tinha realmente rompido a artéria humeral. Pra vocês verem que, tipo, não é só porque estava só fora do lugar, né? Tava com luxação, que não tinha nenhuma alteração a mais. Vou dar colocar as coisas que a gente viu. As referências, o Moore, o Netter e o Subota.